Autonote Anaconu benu mi peresin Uve se dotate me Você se de bito Autonaete Anaconu benu mi pedeme Esse trabalho que eu vou mostrar aqui hoje não é propriamente um trabalho como a gente está habituado a fazer, né, como historiador, né? Aconteceu absolutamente por acaso, isso não é tão extraordinário assim, né? Eu estava em Belo Horizonte, num evento na UFMG, e o Luiz Antônio Souza, professor lá da Belas Artes, né, que recebeu a notícia de que tinha sido encontrado, né, um conjunto de inscrições numa parede, num porão de Ouro Preto, né? E ele, na época, estava atrapalhado aquela semana, e ele conversou, eu estava com ele conversou comigo, falou, Marisa, você está aí, vai passar um fim de semana aí, vai lá dar uma olhada. E eu fui, né? Quando eu cheguei lá, eu fiquei, assim, muito, muito encantada com o que eu vi, né? E, na verdade, meio sem saber o que fazer, né? Porque outras pessoas até já tinham visto, viram depois, é realmente uma imagem que é muito impactante para se olhar, e qualquer pessoa que olha vê que tem alguma coisa ali, né? Eu acho que, no meu caso, eu acho que eu vi talvez um pouco mais que as outras pessoas, né? E me faz assim, uma coisa assim, tipo uma epifania que vem, assim, quando eu olhei, né, em 5 minutos que eu estava olhando a parede, as inscrições, eu comecei a ter uma série de ideias, entendeu? Do que era aquilo ali, né? Em função da minha bagagem, né, de leitura e de pesquisa sobre escravidão, sobre africanos, sobre África, né? E mais especificamente sobre, né, o que a gente chama dos africanos minas, né? E sobre a tradição de narrativas visuais que existe nessa região da Costa da Mina. Então, foi partindo daí que eu me interessei por aquilo. E a minha preocupação o tempo todo, ao contrário da gente quando está trabalhando, né, que é aquela coisa meio Ginsburg, procurar os indícios e ir atrás dos indícios, eu, ao contrário, eu tinha um panorama completo na minha frente, e o que eu precisava era controlar, né, a minha imaginação. Então, o método não foi o método de procurar indícios, foi o método de tentar controlar as informações e buscar demonstrações, na medida do possível, do que eu que eu achava, né, que era aquilo, que é aquilo. E aí eu cheguei à conclusão que eu, na verdade, o que eu vou apresentar para vocês aqui é um exercício do que eu acho que a gente pode chamar de uma história conjectural, né? Porque eu, na verdade, não tenho elementos para demonstrar que é exatamente isso, né? Mas eu acho que é um caminho de pesquisa que talvez nunca vá para frente por falta de dados históricos, né, de fontes que nos comprovem isso, mas eu acho que é um exercício interessante. Essa é a rua direita, que é o que nós vamos trabalhar, né? Eu vou tratar de uma dessas casinhas. Essa primeira casinha aqui tem uma com porta marrom e 4 janelinhas, e depois tem uma outra com 3 portinhas. Essa casa que a gente vai falar, eu vou ter fotos depois. Isso aqui é só para vocês terem noção, é já do final do século XIX esse mapa, mas dá uma ideia, né, da cidade de Ouro Preto, e a gente está falando de um quarteirãozinho muito pequenininho, do período do final do século XVIII e início do século XIX. Quando eu cheguei nessa casa, essa foto eu tirei em 2017, né? E o porão já tinha tido uma intervenção, já tinha uma laje na altura da rua, né? Tinha sido feita uma laje, e o porão tinha ficado completamente abandonado, só tinha uma escadinha muito ruim de acesso para chegar, o porão todo escuro, sem iluminação nenhuma na época. Uma única foto uma imagem que a gente tem da parede inteira, com todas as inscrições, é do vídeo, né, do documentário feito pelo jornal Estado de Minas, que eles, com uma grande angular, eles conseguiram tirar uma foto, né, do painel inteiro, né? Com uma câmera normal a gente não consegue.
A parede ela tem inscrições, né? E aí a primeira questão é uma questão de terminologia. Eu acho que, pelo que eu vi, a gente deveria falar de inscrições, né? São baixos relevos, porque são desenhos feitos com uma espécie de um buril, né? Na parede, né? Com a parede é uma parede de pedra com uma argamassa, que é uma técnica existe em várias casas de Ouro Preto, né? No primeiro maior é onde tem um grupo de mulheres, depois tem um felino que parece uma onça, um leopardo, uma coisa assim, e aqui no detalhe, talvez dê para ver melhor, né? Embaixo, no primeiro detalhe, são duas mulheres socando num pilão, depois tem um pássaro em cima, depois aqui tem um outro pássaro, depois o terceiro é o leopardo, e o último são uns grafismos meio irreconhecíveis, talvez umas figuras, assim, umas plantas, uma coisa meio... E aqui em cima seria um barco. Bom, então, por que eu digo que eu faço uma história conjectural, né? Porque quando eu olhei para esse painel, eu vi duas coisas. Primeiro, eu já sabia mais ou menos, quer dizer, a questão do perfil, né, dos escravos africanos em Minas Gerais, né? Os Minas que eu estou falando são esses que começam, né, e que vão descendo vertiginosamente até cair quase, né, bastante no século XIX. Né? Então, em princípio, né, eu não sei datar essas inscrições, né? Eu estou tentando, inclusive agora esse é o trabalho, quer dizer, tentar datar a casa, tentar datar o porão, tentar datar a técnica, enfim, o que for possível, né? Nada disso eu consegui ainda. Estou tentando, inclusive, agora trabalhar com o laboratório de arqueologia da Unifesp, que tem a professora Cláudia Plens, que tem uma série de equipamentos bastante modernos, que a gente está tentando usar, né, para conseguir fazer alguns estudos mais químicos, mais coisas, para ver se consegue alguma coisa, mas, enfim, eu acho que, bem ou mal, a gente está trabalhando com uma narrativa que tem a ver com esses africanos, e essa é que é a minha hipótese, né? E que seriam esses africanos, o que a gente tem aqui, né? As curvas maiores são a da Costa da Mina, né? E essa curva preta, que é a dos Congo e depois Benguela, essas áreas que vocês estão vendo aqui, né? E nenhuma dessas áreas eu conheço tradições de narrativas visuais como essa. Eu venho há muitos anos estudando justamente essas narrativas visuais né, da região da Costa da Mina, principalmente, né, do Reino do Daomé, que é onde a gente tem mais informação. Mas o Reino do Daomé não é o único, você tem vários outros, né, povos em volta, sejam eles reunidos em reinos, sejam povos descentralizados, mas que têm tradições muito semelhantes, porque no conjunto eles formam o que a gente chama dos povos Guibé, que são povos que falam línguas próximas, né? Nessa região que vai desde o litoral até, mais ou menos, justamente o norte do Reino do Daomé. Então, o primeiro exemplo que eu queria dar não tem nada a ver com Minas Gerais, mas é um caso de uma narrativa visual africana, né, de uma bandeira que foi mandada, né, pelo rei do Daomé para Dom João, no Brasil, em 1810. Então, essa bandeira ela é interessante porque quando a gente olha, a gente imediatamente vê que está se vendo em algum nível tema ligado a prisioneiros, escravização, né, decapitação de prisioneiros, porque tem as armas, as cabeças decepadas, mas a gente não sabe muito além disso. E a mesma coisa que acontece quando a gente olha a parede, né, e as inscrições que estão na parede. É um leopardo, é um pássaro, é uma mulher, é um navio, mas a gente entende que isso tem alguma coisa a ver
com uma narrativa de um africano, que conta a vida dele, que tem lá um navio, provavelmente ele veio no navio, tem uns animais que a gente não sabe muito bem, mas a gente tem uma ideia daquilo, né? Quer dizer, a imagem, ela é independente de qualquer informação adicional, ela consegue transmitir alguma mensagem. A mesma coisa nessa bandeira. Mas, na verdade, a gente não sabe nada dessa bandeira, a não ser essa primeira impressão. Como é que a gente sabe da bandeira? Eu sei da bandeira porque o rei do Daomé mandou, junto com a bandeira, uma carta contando que essa bandeira reproduz uma guerra. E na carta ele narra a guerra e conta. Ele conta, inclusive, o nome do cara que está com a cabeça decepada. E tá, ele entra em todos os detalhes dos prisioneiros que ele vendeu. Então, ele narra. Ele usa o recurso escrito porque ele precisa falar com o Dom João, né? Mas lá, né, eles usam outros recursos, né, inclusive cantigas, né? Quer dizer, essas imagens, essas narrativas, elas aparecem sob a forma, né, de imagens, mas elas também são narradas oralmente na tradição e elas são cantadas, que agora vão ter vários exemplos, né, disso que eu estou chamando de narrativas visuais, né? Os muros do palácio do rei Daomé são todos cheios de baixo relevo, que também contam histórias. Cada rei tinha seu palácio e fazia essas inscrições que contavam, digamos assim, as guerras que o rei fez, né? Aqui já são coisas mais recentes, né? Você tem agora 2 casas. Essa casinha amarela de cima é um templo. Isso não é Daomé mais, isso tá no é o Idá, né? Que corresponde ao antigo reino de Ueda, também na mesma região. Eles cultuam Dan, que é a serpente. Isso aí é um templo da serpente. Então, você vê que tem toda uma história desse templo, que é um templo particular, pertencente a uma pessoa, uma família. Então, essa parede do lado de fora diz exatamente que templo é esse. Se você entender o significado, você entende o que está escrito. Senão, você passa ali e você vê que é um templo de Dan, né? Embaixo é uma situação completamente diferente. É uma oficina, né, daqueles artesãos costureiros que fazem aquele tipo de bandeira que eu mostrei antes, e que isso aí é o muro da oficina. E o muro também é todo cheio de desenhos, e essas pinturas, desculpe, e essas pinturas contam a história dessa família, né? O interessante, não sei se dá para vocês verem, do lado de cá tem todos os animais, tem um abacaxi, que relaciona eles a uma determinada linhagem real, tem os animais, e do lado de lá do muro, no cantinho, que eu acho que está pequeno, não dá para ver, tem um dedal e uma tesoura, ou seja, indicando o que essa família, o ofício da família é ligado à costura, né? Aqui é um outro templo, esse em Abomé, né, na capital do reino do Abomé, mas a gente começa a ver que a temática se repete. Você tem um felino, que seria o leopardo, a gente tem a serpente. Nessa outra foto preto e branco, que é uma foto do Verger, a gente vê lá no fundo, tem também a serpente, e tem esses elementos gráficos, né? São grafismos onde o quadriculado é muito recorrente, né? Seria um banquinho lá do Quebranli com o mesmo, né? Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês é que existe uma temática variada, mas existe um modo de narrar, né? E é esse modo de narrar que eu estou trabalhando. Quer dizer, aparentemente são imagens desconexas, você não tem a nossa narrativa sequenciada, uma coisa depois da outra, né? Como se fosse uma história em quadrinho. Não é uma história em quadrinho, é uma coisa aparentemente caótica, né? Mas que alguém narra, e essa pessoa que narra é que faz o nexo das imagens. Isso aí é uma outra parede, no caso foi um desenho feito a partir da parede, onde os mesmos elementos aparecem, essa figura que está nos outros 2, a gente vê novamente muito frequente a imagem de pássaros, né? Normalmente são 2 pássaros, tem um pássaro mais magrinho, que é um pássaro, e depois tem um pássaro mais gordo, que é o abutre. Eu acho que todas essas imagens que a gente está vendo, elas reproduzem narrativas muito particulares.
são episódios que são narrados, é alguém que relembra a vida de uma pessoa. Então, quando eu penso no muro, né, na parede de Minas Gerais, eu fico pensando que aquela narrativa genérica, né, de um conjunto de mulheres trabalhando no pilão, num determinado, né, que está do lado de uma embarcação, com as mulheres em cima da embarcação, uma embarcação de velame alto, ou seja, uma embarcação marítima, não é um barco que anda no rio, nos rios de Minas Gerais, né? Depois os animais, né, aquilo que não deu para a gente ver muito bem, aquilo ali, seguindo essa lógica dessa narrativa visual que a gente encontra, né, entre os povos guibé, ela é restrita a alguma coisa, ela está focando em algum assunto muito específico, né? Então, eu acho que a gente está tratando de uma narrativa visual que tem que é desencadeada a partir da morte, né? Que é uma experiência deles lá. Quando as pessoas mais importantes morrem, faz-se, logicamente, o sacrifício, o funeral, né? E eles fazem esse tipo são panos, aonde eles meio que bordam, é chamado appliqué em francês, eles aplicam esses desenhos, e é isso que está aí. São duas, uma é uma bandeira que foi, né, um pano que foi feito por ocasião da morte do rei Gueso, que reproduz uma guerra dele, né? E o outro do lado é muito interessante, porque esse a gente tem toda a descrição do pano, feita pelo Père Rupier, que é um dos que fez a conversão do cristianismo na época da ocupação francesa. E aquilo é a história de um menino, um garoto que morreu jovem, e o irmão mais velho dele fez esse pano. Então, o irmão desconfia das condições de morte do garoto, e ele bota ali o olho, ele quer dizer que ele está aqui, os olhos veem o que está acontecendo e tal, e depois lá embaixo a porta, ele diz para as pessoas que aquela porta é a porta que passa para a morte, e que o irmão dele atravessou a porta, mas que todos os que estão vivos também vão atravessar a porta, né? E tem, então, a cantiga que conta tudo isso, né? Então, me pergunto assim, agora acho que dá para ver bem essa coisa das mulheres com pilão, está vendo? E embaixo, esse outro detalhe, são duas figuras assim, em pé na proa do navio, né? Os traços reproduzem o velame do navio e as duas figuras. Todas as figuras que aparecem nessas inscrições são figuras de mulheres, elas são desenhadas iguais. Por que eu sei que é mulher e não é homem? O homem também usava aqueles panos, mas a gente vê pela atividade feminina, as duas mulheres no pilão, e sempre as outras todas é sempre um grupo de mulheres, né? Então, eu fiquei imaginando que esse mural, né, a minha hipótese, né, é que esse mural foi feito para contar a vida de uma mulher, né? Eu nunca vou saber, provavelmente, os detalhes que estão ali contados, por que está aquele pássaro, por que está aquele felino. Agora, é óbvio que está ali o barco, né? E é óbvio a primeira cena, que é uma cena de vida cotidiana. E o que é interessante é que esse mural, embora a primeira impressão da gente seja associar o mural à escravidão, ele não fala da escravidão. Ele fala da vida dela, provavelmente antes da escravidão, né? Porque são várias mulheres ali, não tem nenhum sinal de escravidão nas imagens, e depois no navio, né? Não tem cenas de escravidão, né? E eu acho que, né, no momento da morte dessa mulher, o que deve ter acontecido, é possível, né, a hipótese, né, de que então tenha sido feita uma homenagem a ela, né, não através de panos e de outras coisas, mas com as ferramentas que eles tinham ali naquela época. E o que eu queria deixar interessante, que é o seguinte: isso implica em pelo menos 3 pessoas, quer dizer, tem a pessoa que morreu, cuja história é contada, né? Tem a pessoa que constrói a narrativa, né? Que talvez, não sei se fez cantiga, mas, enfim, que constrói a narrativa, e tem a pessoa que fez a inscrição, né? Então, talvez a gente esteja... Porque essas coisas lá, elas são muito especializadas, cada um tem o seu papel, né? Então, talvez a gente esteja falando de mais de uma pessoa envolvida nesse processo de feitura, né, desse mural, né?
E o que eu achei curioso é que tentando, né, buscar, sair um pouco desse porão, né, e buscar o contexto, né, eu fui procurar, né, eu não consegui, enfim, tudo precário em termos de data ainda, mas eu consegui descobrir que nesse quarteirão são 19 casas, né, que tem, e elas estão ali até hoje, né, e são as mesmas que estão na documentação, né, que eu consegui localizar. A atual 134, em algum momento, pertenceu à Dona Francisca Custódia do Pilar, Parda Livre, né? No porão da casa dela que está esse mural, né? Ao lado morava Ana Joaquina Felícia, que eu não sei dizer quem é ainda, e um pouco mais abaixo morava Maria Gomes, identificada como Preta Forra. Elas são as 3 proprietárias mulheres que tem nesse quarteirão da Rua Direita, né? Uma rua antiga, importante da cidade, né? Quer dizer, essas mulheres não eram pessoas despossuídas de tudo, muito pelo contrário, né? E eu acho que aí começa a coisa de Minas Gerais, né? E dos africanos em Minas Gerais, né? Quer dizer, nos murais africanos você não vê mulheres, eu não me lembro de ter visto registro de mulheres, né, nesses murais todos que eu tenho trabalhado, né? Então eu acho que aí aparece muito particularmente a figura, né, da mulher em Minas Gerais, da mulher africana em Minas Gerais, né? E depois também o fato de que a gente não sabe como é que essa Dona Francisca teve acesso, quem morou antes, então eu estou tentando agora tentar verificar se eu consigo identificar, conhecer mais a respeito, né, dessa casa, da rua, do ambiente, de quem morou ali, para situar um pouco melhor, né, quais os escravizados viveram naquela casa, para tentar recuperar um pouco o contexto disso e tentar embasar um pouco mais, né, essa hipótese aí que eu estou levantando, né? Assim, para terminar, eu acho que essa narrativa, ela não é uma coisa aleatória, né? Quando a gente narrar, cantar, né, representar visualmente, né, entre os povos guibé, é uma atividade de muito prestígio, né? E não é qualquer pessoa que merece ter a sua história contada, e não é qualquer pessoa que pode contar essa história, né? Então, me lembra muito a coisa do Said, né? Da permissão para narrar, né? Quem narra, o que narra, quer dizer, qual é o objetivo, de que lugar você está falando, enfim, todas essas questões eu acho que fazem com que esse mural, se ele realmente, né, o que eu estou falando faz algum sentido, né, traz uma série de questões adicionais para a gente pensar, né? E, nesse sentido, eu acho que é um assunto muito interessante, porque extravasa, né? Ele vai além, né, só do interesse acadêmico, né? Esse mural está numa casa, foi descoberto numa casa, que é um restaurante, cujo proprietário está abrindo ao público, né, para ir lá visitar, quem quiser pode visitar, né? E eu acho que é uma oportunidade para a gente pensar um pouco sobre a questão, né, da história pública, né? Eu acho que Ouro Preto é muito rica em matéria de oferecer elementos para a gente pensar, né, a história da escravidão, e mais que a história da escravidão, né, a experiência de vida dos escravizados, né? Eu acho que, se isso que eu estou falando faz sentido, eu acho que é uma coisa muito rica para pensar a experiência de vida, né, desses africanos, né? Seja lá para onde esse trabalho derivar da agora em diante, eu acho que refletir sobre isso e refletir sobre como a gente pode desenvolver métodos para avaliar, né, esse trabalho é interessante. E agora, né, a minha meta agora junto com a Cláudia Plens, que é arqueóloga da Unifesp, a gente conseguir levar para Ouro Preto alguns, né, equipamentos mais sofisticados para a gente fazer a digitalização dessa parede, e poder, enfim, usar os recursos, né, mais modernos que o laboratório lá possa oferecer. Na medida do possível,
em parceria, né, eu quero fazer isso em parceria com Ouro Preto, inclusive antes da pandemia a gente começou a tentar trabalhar a ideia de, inclusive se a gente achasse algum tipo de material para que tudo isso fique em Ouro Preto. Eu não tenho a minha ideia é justamente trabalhar nessa ideia de construir um trabalho de história pública para Ouro Preto, e se eventualmente algum material surgir, né, que esse material arqueológico fique em Ouro Preto e que todos os resultados do estudo que a gente pretende fazer fiquem em Ouro Preto. E eu estou escrevendo aqui um texto que eu também pretendo disponibilizar, não sei ainda como, tem que ver como é que a gente vai fazer isso, mas com o atual estado, né, da questão. Então, agradeço a todos e muito obrigada pela atenção. Mi be kote me wede a o no te o lona yonu we kode la deba akada no mi do wede la me baho la zunti botero beti me tema swano te boduba no e ba injolo to e Bahola zundi botero betime, tema swano te boduba.